Graça e paz, gente. Olha, se você é a primeira vez aqui no canal, bem-vindo, meu nome é Isabela Andrade. Iniciei esse ano de 2021 gravando o vídeo ao vivo. Gente, tá sendo um desafio pra mim, mas tá fluindo. O primeiro foi semana passada. A gente colocou ele ao vivo no Facebook e colocamos ele ao vivo no Instagram. A minha ideia era gravar lá, salvar o vídeo e subir o vídeo no YouTube. Só que a imagem ficou muito estranha. Então a gente vai testar outros aparelhos de telefone, câmera, pra conseguir uma melhor imagem. Mas eu queria muito dividir com você essa mensagem, então eu decidi gravar outro vídeo, mas o ao vivo continua salvo lá no Instagram. O Facebook gravou só 15 minutos e parou de gravar. Então eu decidi gravar esse vídeo pra subir no canal e pra ter a palavra mais completa, não que vai ser a mesma coisa que eu falei no ao vivo, mas pra estar aqui com uma resolução melhor e tudo mais. Bom, a palavra que eu quero compartilhar com vocês é alguma direção específica que o Espírito Santo me deu no meu momento devocional. Eu até mostrei lá no coisa que realmente tá aqui, ó, no caderninho. E aí eu ampliei, né, escrevi para poder não esquecer nada do que Deus me deu, para poder entregar para vocês. Eu queria falar com vocês 3 princípios. O Espírito Santo, ele me deu três princípios que estão na Bíblia, e para cada princípio existe uma reação, igual a lei da ação, né? Toda ação tem uma reação. E se você cultiva o princípio, se você segue o princípio, você vai ter jeito de desfrutar daquilo que esse princípio te garante. E essa direção surgiu de uma pergunta que eu fiz pra Deus no meu devocional, porque eu tô com 2021, início de ano, a gente tá sempre com muitos projetos, né, e eu tenho vários, mas eu acordei naquele dia com o meu coração um pouco angustiado, sabe quando você fica meio agitado por causa da ansiedade, de tanta coisa, o que fazer, como fazer, e eu falei pra Deus, Deus, eu não quero ficar com o meu coração perturbado, eu quero ter paz, né, eu quero a tua paz, mas por que eu tô com o coração assim, e eu tenho tantas dúvidas, eu tenho projetos, mas o que eu faço? É pra me orar? Eu continuo orando, não é pra orar? Eu te entreguei, como que te entrega, né, e eu comecei a me questionar, e aí é isso que eu quero dividir com vocês. Quando a gente planeja algo em Deus, tem algum passo a passo que eu posso seguir? Eu posso dizer que isso aqui é um passo a passo que o Espírito Santo me deu, então eu espero que esse passo a passo te abençoe. Eu sou extremamente didática, então o Espírito Santo ele fala comigo de uma maneira muito didática, porque essa é a maneira que eu entendo. Então eu espero que a forma que ele falou comigo, né, por causa do meu entendimento, traga também um entendimento para você. Bom, o primeiro versículo é Provérbios 16:3. Que diz, né, confia ou entrega, em algumas versões, ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Tem uma versão que diz, confia no Senhor as suas obras. Esse confia, né, na versão, na tradução, ela pode ser também traduzido como entrega. Em algumas versões também tem essa questão da entrega, né? Teus desígnios serão estabelecidos, seus planos serão bem-sucedidos em algumas versões. E aí, o que é entregar, né? Como que eu entrego para Deus, né? Eu, particularmente, tem gente que entrega através de uma oração, né? Faz uma oração, entrega o projeto, coloca nas mãos de Deus. Eu, particularmente, gosto de fazer um caderninho. Não é esse aqui, é um outro. Eu tenho um caderno de oração, onde eu coloco a data que eu tô fazendo a oração e coloco a resposta, para mim colocar a data da resposta. Essa é a minha forma de externar para Deus e entregar de fato nas mãos dele. Eu não sei qual vai ser a tua estratégia, mas você precisa entregar os seus planos para Deus. E você precisa entender que entregar é antes de você dar qualquer passo, ok? É o início do projeto. Mas se você deu algum passo, fica tranquilo, que tem uma parte aqui nessa palavra que nos salva, nos resgata. Colheita nesse princípio, que é como a Bíblia fala, os seus planos serão bem-sucedidos, ou os seus desígnios serão estabelecidos. Então, quando a gente entrega os nossos planos, nossos projetos, nossas metas para Deus, a gente tem a garantia de que a gente será bem-sucedido, ok? Vamos lá. Segundo princípio, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, ok? Primeiro a gente entregou as obras, os planos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O caminho a gente pode dizer aqui que é o como, ok? Vou dar um exemplo aqui, digamos que é a minha oração, né? Tô orando por uma obra que eu preciso fazer aqui na minha casa. Eu preciso de um valor X, né? Que foi o orçamento que o profissional passou. E eu entreguei para Deus. Só que a nossa mente, quando a gente tem um plano, ela já começa a tentar criar o como. E é daí que vem, às vezes, a frustração, o desânimo. Por quê? Eu não tenho esse valor. E não tenho a menor ideia como é que eu vou ter esse valor. Só que você precisa entender que quando você entrega os seus planos e você entrega o caminho, você precisa confiar em Deus, que é Ele quem vai te traçar. E aí em Provérbios 3:5 diz assim, ó, confia no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Às vezes, gente, os nossos planos dão tudo errado nos nossos projetos, porque a gente até entrega para Deus, vai lá, faz aquela oração, Senhor, meu projeto é esse. Só que a gente fica tão angustiado e tão ansioso em querer que aconteça, em querer que eu manifeste logo, que a gente acaba escolhendo o caminho, segundo o nosso entendimento, ou naquilo que a gente acha que tem que ser, baseado que se a gente orou e se Deus disse que vai estar comigo, vai dar certo. Só que o caminho precisa ser revelado por Deus. Então você precisa entregar o como para Deus. Senhor, meu projeto é esse, não sei como que eu vou alcançar, mas eu espero de ti a direção. E aí, qual é a colheita, né? Se você entregar o caminho.
A colheita desse princípio é que ele vai te ajudar. Significa o quê? Que nesse como você não vai estar sozinho. E no próximo versículo a gente vai ver como que é o como literalmente, que é Provérbios 3:6, que diz: busca a vontade dele em tudo o que você fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Tem uma versão que diz: busca a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará, ele endireitará o caminho. Tem uma versão que usa o verbo endireitará o caminho. Antes de falar sobre o endireitará, primeiro eu quero dizer o seguinte pra vocês, ó. Eu acredito, né, e aí eu quero passar pra vocês o que o Espírito Santo me revelou e a direção que ele me deu, que nesse pedacinho aqui do busca a vontade dele, não é só o buscar o sim ou não, ok? Óbvio que faz parte, né? Muitas vezes eu oro pra saber se é vontade de Deus aquele projeto, que às vezes não é. E às vezes Deus diz não, a Deus diz que não é agora, então é necessário ter o sim e o não. Mas eu acredito que é um pouquinho mais profundo. A gente também precisa buscar a vontade dele dentro daquele projeto. Muitas vezes Deus vai te conceder coisas que aparentemente não tem ligação nenhuma com o reino espiritual, ou com a igreja, ou com Deus, aparentemente. Mas dentro daquele projeto, às vezes é um projeto que vai te beneficiar pessoalmente, fisicamente, financeiramente, mas às vezes dentro desse projeto há uma vontade de Deus para ser cumprida. E aí quando o Espírito Santo me ministrou isso, ele me lembrou Esther. Olha que interessante. Não tem nenhuma passagem que diz que Deus prometeu a Esther que ela seria rainha, mas Deus permitiu que ela fosse. Deus concedeu o desejo do coração dela, né? Ela se inscreveu, ela foi lá, ela entrou, ela queria ser rainha, queria ser escolhida. E a Bíblia fala que quando acontece aquilo tudo, quem já leu a passagem de Esther, se não leu, leia, mas diz que quando surge o decreto, que já é ameaçado, a Bíblia diz que Mardoqueu, que é o tio de Esther, ele fala para ela assim, quem sabe não foi para esse momento que Deus permitiu se tornar rainha. Então, Deus concedeu que Esther fosse rainha, para que dentro do propósito, dentro do desejo dela, dentro do projeto dela, ela pudesse manifestar algo específico da parte de Deus. Então, muitas vezes, o que você está orando, Deus vai te dar. Ok? Ele vai estar contigo, você já entregou o caminho, já entregou a obra. Mas Deus, ele precisa que você entenda qual vai ser a vontade dele dentro desse projeto, que você vai precisar executar. É uma revelação profunda a respeito do teu propósito, do teu chamado e daquilo que você vai viver. E falando do endireitar, eu até escrevi aqui, né, eu amo isso na palavra, que é a misericórdia dele. Às vezes você entregou o caminho, entregou a obra, mas não entregou o caminho. Se precipitou, tomou atitudes, né, foi do jeito que você achou que tinha que ir e deu tudo errado. E aqui ele está dizendo para você exatamente isso. Me entrega o caminho, me entrega o como, que eu vou endireitar. Amém? Eu vou endireitar o que tu já cagou aí. Olha, se Deus falasse assim, né? Minha tradução na linguagem ultra de hoje, né? E essa passagem do Provérbios 3:6, qual é o princípio, né? Que a gente vive, né? Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai abrir as portas, vão surgir oportunidades ligadas ao plano em questão. E então ele vai te mostrar o caminho que você tem que seguir e ele vai corrigir o caminho se for necessário, ok? Ainda dá tempo, não se desespere. Agora vamos lá. A gente entregou os planos, ok? Entregamos o caminho, ok? Buscamos a vontade dele para entender o propósito dele dentro disso que ele vai permitir que a gente viva. Mas e agora? O que fazer? O que eu faço? Eu continuo orando? O que eu faço? Eu quero que você entenda o seguinte, ó. O que Deus me direcionou? No momento que a gente faz esse passo a passo, a gente precisa agora ouvir a voz de Deus para saber qual caminho a gente vai executar. Dentro desse processo, Deus, ele às vezes vai nos dar direções específicas. E a gente precisa executar as direções que Deus está nos dando completamente. Eu lembro que ano passado, eu orei pela minha empresa sobre uma questão de faturamento financeiro, né? Tava orando para a empresa prosperar. E Deus me deu uma direção específica. Ok, você precisa mudar isso aqui dentro dela. Então, a gente precisa executar essa mudança. E aí eu até contei no ao vivo um testemunho, né? Porque quando Deus me deu essa direção, eu tava orando para aumentar o faturamento. E a palavra que Deus me deu foi a seguinte: você não tem como ter um faturamento maior do que você tem se você não estabelecer a tua estrutura. Então eu era MEI, né? Então você precisa trocar de MEI para microempreendedor para poder estruturar para você aumentar os seus ganhos. Falei, ok. Só que Deus me deu essa direção no passado, no início do ano. E eu fui protelando e não executei. E aí, em dado momento, bem no iniciozinho, eu tava conversando com uma amiga, né, que se tornou uma amiguíssima. A gente era conhecida, ficamos amigas, depois disso ficamos mais amigas, inclusive. E eu tava compartilhando com ela essa direção que Deus tinha me dado. E eu lembro que no metade da conversa eu falei assim, nem sei porque eu tô te falando isso, que a gente nem tinha intimidade pra conversar sobre isso e tal. A gente nunca tinha falado sobre religião, Deus, nada disso. E ela foi e falou pra mim, eu sei porque você tá me falando. E ela foi contar um pouco de algumas coisas que aconteceram com a empresa dela e tudo mais. Só que ela pegou a palavra, irmão, e ela executou. E aí quando chegou agora final do ano, a gente tava conversando e ela falou assim, Isabela, o salto que a minha empresa deu, desde o dia que a gente teve aquela conversa pra agora, desde o dia que eu, na verdade não da conversa, mas desde o dia que eu executei a direção de Deus,
é incomparável desde todos os anos que eu tenho a minha empresa. E tipo assim, realmente, o faturamento dela explodiu, enfim. E aí Deus falou pra mim assim, tá vendo? Frutos. Então ela foi tipo assim, um exemplo pra me mostrar o quanto Deus cumpre aquilo que a gente, quando a gente executa a palavra dele. E aí é meu testemunho, porque agora é que eu tô executando. Então eu quero te encorajar. Não protele, não deixe de executar a direção que Deus te deu. E aí, baseado nisso, Deus me lembrou a história de Josué. Em relação à oração, eu acredito que sim, você vai precisar continuar orando, mas entenda comigo. Vamos usar já a passagem de Josué. O livro de Josué ele começa com Deus dizendo para Josué que vai cumprir a promessa, que vai levar eles para a terra prometida. A partir daquele momento, não tem coerência Josué orar a Deus dizendo, ai Deus, nos dá a terra, ai Deus, nos conduz. Não tem, porque Deus já disse que daria. É a mesma coisa você com isso que você está orando. Se Deus já te disse que é teu, não tem por que você ficar orando pedindo para Deus te dar. Porque, queridos, eu ouvi um pastor falando isso, não lembro quem foi, mas eu peguei isso e entrou no meu coração. Quando você ora por algo e Deus te permite, né, Deus diz que pode, Deus fala que é seu, é porque na verdade já aconteceu. Ainda só não manifestou no teu tempo. Você entende? Então, na verdade, já aconteceu, só ainda não manifestou. Então, não tem coerência você ficar orando por algo que já vai acontecer. Era igual Israel com Josué. Não tinha por que ele ficar orando para Deus dar a terra. No mundo espiritual, Deus já tinha dado. Só precisava manifestar no natural. Isabela, então eu vou orar pelo quê? Você vai orar pelo que surge no meio do processo, que talvez vá de contra ao propósito se cumprir. Ou orar por as ações que Deus te direcionar. Exemplo, Deus me deu essa direção de mudar o meu documento. Fui lá, de entrada tive que mudar algum documento de identidade. O setor que trata isso aqui onde eu moro fechou, não está aberto. Aí eu comecei a orar, Deus me direciona um lugar que esteja funcionando. E eu comecei a guerrear específico pela direção que Deus me deu, que está relacionada ao propósito maior, ok? Vamos lá. E essa passagem de Josué, no livro, né, de Josué, o que acontece ali, isso que eu quero dividir com vocês. Josué, ele recebeu uma confirmação de Deus que a promessa ia se cumprir, que eles iam herdar a terra. E o que Josué fez? Josué mandou espias para conhecer a cidade. Josué santificou o povo. Isso tudo você vai ler acompanhando logo o início do livro de Josué. Josué renovou a aliança com Deus, fez o povo renovar a aliança, mas perceba, Josué não deu um passo sequer em direção a Jericó, que era a cidade que eles iam precisar avançar para poder chegar ao propósito. Mesmo ele tendo uma palavra específica da parte de Deus que a terra seria deles. Josué esperou Deus liberar uma palavra específica. Porém, nesse processo, enquanto isso, Josué foi intencional. Essa palavra eu ouvi da pastora Viviane Martinello. Eu acompanho, faço parte da turma dela, Casa de Isabel, tem sido uma bênção para minha vida. E ela fala sobre isso, ser intencional. O que é ser intencional? Vou dar o exemplo que ela deu. Ela deu um exemplo, digamos que a pessoa tem uma chamada na área da pregação, né? Só que ainda não se manifestou. Mas enquanto não se manifesta, você precisa ser intencional. Se eu sou uma pessoa que é minha área, que Deus me revelou que eu vou ser chamada na área da palavra, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar a Bíblia, eu vou comprar livros para entender melhor, eu vou ser intencional naquilo que Deus me revelou. Se Deus falou para você que você vai ser usado no louvor, você precisa ser intencional, treinar. Ah, mas ainda não aconteceu. Ok? Então você precisa ser intencional, entende? Josué foi intencional. Ele mandou os espias para conhecer a cidade, ele santificou o povo, renovou a aliança, tudo seguindo, entendendo que a vontade de Deus ela ia se cumprir. Às vezes, antes do como, né, de como vai ser, Deus ele vai te dar algumas coisas específicas. Quando Josué renovou a aliança, foi algo direcionado por Deus, né? Ele fez esqueci a palavra agora, gente, fugiu da minha cabeça. Que os judeus de circuncisão, né? Deus orientou que fizesse a circuncisão do povo. Então, assim, antes de Deus dizer que como que ia ser a entrada em Jericó, Deus deu algumas direções para Josué e ele executou, ok? Isso tem que ficar claro no teu coração. Você precisa executar as direções que Deus estiver lhe entregando. E aí, em Josué 5, 13, 14, e eu quero ler, eu confesso a vocês, gente, eu não tinha lido essa passagem, e aí quando o Senhor me conduziu, eu achei tão forte, e então eu quero ler ela com vocês, que tem a ver com o teu processo. Em Josué 5, 13, 14, diz assim, ó. Deus aparece a Josué. É o título. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao meu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Gente, o que o Espírito Santo me revelou nesse momento, e eu quero profetizar sobre a tua vida, quando a gente vai iniciar o processo do como, tá? Eu creio que Deus envia anjos específicos para guerrear por você no mundo espiritual, para que as coisas comecem a ser manifestadas no mundo natural. A gente não pode dar nenhum passo antes que Deus nos
deu o comando. Ele é o general da guerra. Qualquer guerra que você tiver, qualquer propósito que você entregou a ele, ele é o general. Então, qualquer direcionamento precisa vir dele, ok? E olha que interessante pra finalizar. A live durou 1 hora, que eu tô com cima, tá em 1 hora porque eu fiquei esperando o pessoal chegar, enfim. A gente orou também. Mas eu quero que fique claro pra você o seguinte. Olha que interessante. Se você ler o versículo 6, inicia a destruição de Jericó. Você conhece essa passagem. Os muros de Jericó caíram sem Israel fazer esforço nenhum. Nenhum. A Bíblia fala que eles rodearam o muro, deram o braço que Deus direcionou, executaram o que Deus direcionou, percebam, e os muros caíram. Então, queridos, vai ter momentos no do como que a coisa vai vir na tua mão mesmo. Porém, quando eles entraram na cidade, eles tiveram que lutar. Então, amados, o fato de o seu projeto estar em Deus não significa que não vai ter lutas. Vai ter lutas. Mas a tua fé, assim como Josué e Israel tinham fé, vai te garantir a vitória. E se você continuar lendo o livro, lá no capítulo 7, diz quando os israelitas foram derrotados por Ai, que é uma outra cidade. E a derrota de Israel veio porque desobedeceu a palavra de Deus. Então, a consequência da desobediência faz com que a gente tenha derrotas durante o nosso projeto. Ok? Então, por isso, é tão crucial que você obedeça. A Bíblia fala que Deus deu uma direção para Israel, quando eles entrassem na terra de Jericó, que era não se apropriar de algumas coisas, e eles se apropriaram escondido, alguns, né? E aí eles foram derrotados por uma outra cidade, e aí depois descobriram que foram derrotados porque alguns desobedeceram. Então, queridos, que essa passagem, isso que eu tô compartilhando com vocês, que é o que o Espírito Santo compartilhou comigo, possa mudar uma chave aí na sua vida. Eu profetizo que em 2021 os seus projetos vão ser executados. Se Deus já te deu o aval, obedeça e execute o que Deus te direcionou. Você vai viver cada um desses princípios. Entrega as tuas obras e seus planos serão bem-sucedidos. Entrega o teu caminho e ele vai te ajudar ou endireitar. Busque a vontade dele e ele vai corrigir o caminho se for preciso, vai te dar o como, vai te dizer como alcançar. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, coloca aí teu testemunho, teu comentário, quero muito ler. E se você puder, compartilhe. Como eu falei, eu tô fazendo os vídeos ao vivo no Instagram e no Facebook simultâneo. A primeira vez não deu tão certo como eu gostaria, mas a gente vai melhorando. Mas o meu projeto é fazer esse vídeo ao vivo aqui no YouTube. Mas pra isso eu preciso bater 1000 inscritos. Então, ora aí pela minha vida, mas não só ora, compartilha. Pra que a gente possa alcançar essa meta e eu possa fazer os vídeos ao vivo aqui, porque fica mais fácil para as pessoas assistirem. Espero que essa palavra te abençoe realmente. Graça e paz.